Depois do sucesso avassalador de Branca de Neve e os Sete Anões, começou a se criar uma grande expectativa a respeito do próximo filme lançado pela Disney. Vários projetos entraram em desenvolvimento, mas um deles tinha um tema que era muito especial para o Walt. Este é o segundo vídeo da minha série especial que vai cobrir todos os 58 longas-metragens animados da Walt Disney Animation Studios. Nesses vídeos eu vou falar a respeito das histórias de suas produções, o impacto cultural que eles tiveram na época do seu lançamento e também o que eu acho de cada um deles. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção do filme do menino mentiroso mais famoso do mundo. Enquanto a produção da Branca de Neve estava em andamento, começaram a surgir no estúdio várias ideias de quais seriam os próximos filmes que eles iam lançar. Eles fizeram um cronograma de lançamentos que eles iam respeitar ao longo dos próximos anos e tinha ficado definido que o próximo filme da Disney seria Bambi. Foi então que um dos animadores lá dentro do estúdio trouxe para o Walt um livro que ele tinha lido e que ele acreditava que tinha potencial para se tornar um próximo filme. Esse livro era As Aventuras de Pinóquio, do escritor italiano Carlo Collodi, lançado em 1883. Se por acaso você não é familiarizado com a trama de Pinóquio, ele conta a história de um artesão de brinquedos chamado Geppetto, que é muito solitário, e depois que ele constrói uma marionete que ele chama de Pinóquio, ele deseja que esse boneco se transforme num menino de verdade. Então a Fada Azul realiza esse desejo dele, ela dá vida pro Pinóquio, só que ele ainda não é um menino de verdade, ele continua sendo uma marionete e ele precisa se provar digno de ser um ser humano antes que ele se torne de vez um menino de verdade. E esse tema de ir atrás dos seus sonhos, fazer com que eles sejam realizados, era uma coisa muito pessoal para o Walt, porque ele teve que lutar muito durante muitos anos para ter os seus próprios sonhos realizados. Se você ver o vídeo que eu fiz sobre as origens do Walt Disney, você vai ver que ele não conseguiu nada do dia para a noite, ele teve que lutar muito para ter o seu sonho de viver de animação realizado. Então, por conta disso, ele decidiu que Pinóquio seria um dos seus próximos projetos. Então, com o ok do Walt, se inicia a produção de Pinóquio, que foi originalmente programada para ser lançado depois de Bambi. Só que Bambi começou a enfrentar algumas dificuldades na sua produção, eles atrasaram o cronograma de entrega de várias animações, então Pinóquio foi passado para frente, por isso que ele é o filme número 2. E logo eles perceberam que eles iam ter que fazer algumas adaptações para transformar o livro num roteiro que fosse a cara da Disney. A começar pela personalidade do protagonista, do Pinóquio, que no livro é um menino encrenqueiro, detestável, ele é uma criança horrorosa e o Walt queria que o seu protagonista fosse mais dócil. Então a personalidade do Pinóquio foi alterada para que ele se parecesse mais um menino inocente do que um adolescente mimado, diabólico e uó. E uma outra decisão que eles tomaram também para suavizar a narrativa do filme e deixar ele mais leve foi aumentar a participação do grilo falante, que no livro aparece só no começo, porque o Pinóquio perde a paciência com os conselhos que ele está dando e mata ele com um martelo, mas no filme ele vira a consciência do Pinóquio, a consciência oficial, porque a Fada Madrinha dá essa função para ele. E ele acompanha o Pinóquio durante a jornada dele inteira e acaba virando um grande alívio cômico do roteiro. Mas mesmo que eles tenham suavizado as partes mais pesadas do livro para deixar ele um produto agradável e adequado para crianças, mesmo assim, diversas cenas do Pinóquio jamais seriam colocadas num filme para crianças hoje em dia. Mas eu vou falar delas mais tarde. Como a Branca de Neve comprovou que era possível ter sucesso e lucro com um filme de animação, o Walt começou a gastar mais dinheiro no Pinóquio do que ele tinha gastado lá na Branca de Neve. Para fazer as vozes do grilo falante da Fada Azul, ele chamou pela primeira vez na história para fazer as vozes numa animação atores famosos, celebridades. O grilo falante então foi dublado pelo Cliff Edwards, que era um cantor muito famoso, e pela Evelyn Venable, também uma grande celebridade em Hollywood lá nos anos 30. E essa confiança que eles tinham de que o filme ia fazer sucesso, e o Walt, que sempre teve uma ânsia de querer fazer as coisas melhores, cada vez mais audaciosas, fez com que eles conseguissem fazer tecnologias avançarem numa velocidade muito grande durante a produção de Pinóquio, não só na animação dos personagens, na forma como o cenário se movimenta vindo na direção da câmera, mas também no que eles chamam de efeitos especiais na animação, que é qualquer tipo de coisa que não é personagem e nem cenário, como por exemplo a água do mar, que teve um animador que ficou meses trabalhando só nisso, em como a água se comporta quando vem uma onda ou quando a baleia bate o rabo na água, e essa confiança toda no projeto e a certeza de que ele ia fazer o mesmo sucesso que Branca de Neve fez
fez com que o orçamento de Pinóquio ficasse US$ 1 milhão acima do da Branca de Neve, em US$ 2.200.000. O filme teve a sua estreia então marcada para o dia 7 de fevereiro de 1940. E quando o filme finalmente ficou pronto, eles tinham muita confiança no produto que eles tinham ali na mão deles. Afinal, a história era muito mais bem amarrada e desenvolvida e finalizada do que era na Branca de Neve. Os processos de animação evoluíram muito nos últimos anos, então o filme era muito mais bonito, muito mais bem animado, com efeitos especiais pioneiros, e eles tinham as esperanças de que esse filme ia fazer ainda mais sucesso que a Branca de Neve. O sucesso era garantido, nada podia dar errado. Mas deu. Poucos meses antes da estreia do filme, no dia 1º de setembro de 1939, foi declarado o início da Segunda Guerra Mundial, e isso fez com que o Walt não conseguisse distribuir o filme dele nem na Ásia e nem na Europa, que eram as regiões do mundo mais afetadas por essa guerra. E esses eram mercados importantíssimos para qualquer filme de Hollywood. Na época do lançamento original de Pinóquio, ele só foi dublado para 2 idiomas, para o português e para o espanhol, porque o filme foi lançado aqui na América do Sul, mas se você compara com os 20 idiomas que Branca de Neve foi adaptado, olha aí o tamanho do mercado que o Walt Disney perdeu em pouco tempo e que fez com que Pinóquio, infelizmente, fosse um fracasso de bilheteria na época do seu lançamento. A bilheteria original do filme não conseguiu chegar nem na metade dos custos de produção. Foi um baque muito grande para o Walt isso. Se você tiver a chance de assistir a Branca de Neve e logo em seguida assistir Pinóquio, você vai perceber esse salto gigantesco na qualidade do produto que eles fizeram ali naquela época, numa diferença muito pequena de apenas 3 anos. A jornada do Pinóquio tem um começo, meio e fim muito mais orgânico e organizado do que a Branca de Neve tinha. Eu acho engraçado também que a grande missão do Pinóquio é provar que ele é digno de ser um menino de verdade, não só um boneco com vida. Só que o comportamento dele e as atitudes que ele toma ao longo do filme inteiro já são de um menino de verdade. Meninos de verdade contam mentiras para os seus pais, meninos de verdade matam aula, eles fumam às vezes também quando estão na adolescência e bebem escondidos, que é o que acontece nesse filme. Mas eu acho engraçado isso, né, do Pinóquio. Para se tornar um menino de verdade fisicamente, ele tem que se portar como um menino que não é de verdade, porque é uma pessoa, uma criança que não faz essas coisas que ele faz, não é de verdade. Essa pessoa não existe. E é claro que todo bom filme da Disney precisa ter bons vilões, aqueles que muitas vezes se tornam até mais emblemáticos do que o próprio protagonista. E aqui no Pinóquio, eles colocaram 5 vilões no mesmo filme. 5 pessoas para atrapalhar o Pinóquio na jornada dele. E os primeiros vilões que o Pinóquio encontra no seu caminho são o Zé Honesto e o Gideão, que é uma raposa e um gato. Eles conseguem convencer o Pinóquio a matar a aula e vendem ele para um homem chamado Stramboli, que é o dono de um teatrinho de marionetes, que pretende usar os trabalhos forçados do Pinóquio para sempre. E agora eu quero fazer uma pausa de apreciação para esse piti maravilhoso que o Stramboli dá. E depois que o Pinóquio consegue fugir do Stramboli, ele ainda é vendido mais uma vez pelo Zé Honesto e pelo Gideão, dessa vez por um homem chamado Cocheiro, que leva ele e diversas outras crianças para um lugar chamado Ilha do Prazer, onde eles podem fazer absolutamente tudo o que eles querem: quebrar casas, fumar, beber, brincar, brigar. Só que todas essas crianças caíram numa armadilha e elas começam aos poucos a se transformar em burros que são vendidos para fazer trabalho escravo em minas de sal. Só que beleza, o Pinóquio consegue fugir dali, e ele depois é engolido por uma baleia, onde ele encontra o Gepeto. Só que e todas as outras crianças que continuaram lá naquela ilha? O filme nunca volta para resolver isso. Essas crianças estão até hoje sendo atraídas para essa ilha, sendo transformadas em burros e vendidas como escravos. Meu Deus! Mas apesar de ter algumas decisões de história que hoje a gente considera sendo um pouco controversas, eu ainda acho que Pinóquio é um filme que vale a pena a gente colocar para as nossas crianças, colocar para os seus sobrinhos, para os seus filhos. É um filme muito bonito, muito bem animado e que tem uma mensagem muito bonita e que encantou o Walt e que é uma coisa que a gente ainda pode levar pra gente, né? Que são os sonhos podem se tornar realidade, né? Sonhos são possíveis, sonhos são alcançáveis. E essa é uma mensagem que nunca vai morrer. Muito obrigado pela sua visita aqui no canal. Não deixa de se inscrever e de clicar no sininho para não perder as notificações para quando eu colocar os próximos vídeos dessa série especial sobre todos os filmes animados da Walt Disney Animation Studios. Semana que vem eu vou estar aqui de novo para falar sobre um dos projetos mais arriscados não só da história da Disney, mas da história do cinema: Fantasia. Um forte abraço e até a próxima.